sou a Tribo Bustamante e você está no meu canal. Bem-vindo de volta! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre princípios. Nós estamos na série Princípios e Capacidades Pessoais para Liderar, mas a gente não pode entrar nas capacidades, que eu quero falar bastante sobre isso, sem falar antes dos princípios. E existem 7 princípios que nos norteiam. Eu vou falar daqueles que me norteiam, aqueles que fazem sentido para mim, tá bom? Então vamos falar do primeiro princípio, que é caráter. O que é caráter, gente? Caráter são defeitos e qualidades e hábitos que as pessoas têm, né? Que a gente vai adquirindo no processo da vida. Por isso que a gente fala que é muito importante a fase dos 2 até mais ou menos os 6 anos, que é a pré-alfabetização, que é o processo de formação de caráter de um indivíduo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou educadora. Eu sou formada em magistério, que é educação infantil, e ensino fundamental, que é aquela fase básica. E tem tudo a ver o caráter, porque princípios nada mais são do que a base que sustenta todo o contexto de vida de uma pessoa. E o caráter tem tudo a ver. Então, quando você analisa, você vai ter um sócio, ou você vai se casar com alguém, né? Ou você quer conduzir a formação de caráter do seu filho, o que você precisa analisar? As qualidades que aquele indivíduo tem ou vai possuir, os defeitos que ele também vai adquirir no processo da vida, com quem ele está convivendo, ou com quem você vai conviver, e quais as manias, enfim, os hábitos dele. Isso tem a ver com o caráter dessa pessoa e é muito importante ser avaliado e validado antes de qualquer coisa. O segundo princípio que eu quero falar é a mordomia, tá? Neste caso vem no zelo, no cuidado, na responsabilidade. Por quê? Quando algo é confiado a alguém, ela tem que se sentir naquele momento como mordomo, no ato de servir, de prestar um serviço. Então, quando você confia algo ou alguém a outro alguém, você precisa avaliar a mordomia dessa pessoa. Se ela tem zelo, se ela tem cuidado, se ela tem disposição em servir mesmo. Isso é muito importante. Eu não deixo meus filhos com qualquer pessoa. Eu sempre vejo se a disposição dela, o zelo dela, o cuidado que ela vai ter com o meu filho, que é com os meus filhos, né? Que eu tenho a Luara e o Isaac, que são muito importantes para mim. Assim também nos seus negócios. Quem você está chamando para liderar alguma área ou algum grupo? Qual é o zelo que ela vai ter por aquele grupo, por aquela área? O cuidado, a disposição em servir. Por isso que a mordomia, o ser mordomo, é um princípio. O terceiro princípio, ele é duplo, é o semear e colher. Gente, a gente tem uma dificuldade enorme em esperar esse tempo, porque existe um fator chamado tempo entre semeadura e colheita. Às vezes a gente quer colher antes de plantar, e isso não é um princípio. O princípio é plantar, regar, para aí você semear. Existe esse fator no meio, existe a mordomia. Olha como uma coisa encaixa na outra. Um princípio, às vezes, eles são interdependentes. Por quê? Eu vou plantar, mas eu só plantar e largar ali? Ah, daqui a pouco eu volto para colher? Não, existe também, eu preciso aplicar o princípio da mordomia, que é ir lá, regar, colocar um adubo, certo? Para daí eu colher. Então não existe, gente, a possibilidade de você colher sem plantar. Aí não seria o princípio da semeadura e colheita, né? Pode ser qualquer outra coisa, menos semeadura e colheita. Então a gente precisa aprender a esperar também o fator tempo, mas o princípio principal aqui, semear e colher. Um outro princípio indispensável na vida do homem é o autogoverno. O governo significa dominar sobre algo ou alguém. O autogoverno seria sobre nós mesmos, seria o domínio próprio. O autogoverno é você dominar sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Muita coisa tem a ver com o autogoverno que a gente fala, eu tenho autogoverno ou eu não, como saber? Gente, um exemplo básico que eu estou me livrando de um hábito ruim por falta de autogoverno, tá? Eu estou alguns quilos a mais e eu estou lutando agora para ter autogoverno sobre as minhas emoções, para me alimentar melhor, para praticar exercício. Isso é autogoverno. Ansiedade, né? Às vezes eu sou muito ansiosa, então isso é a falta da prática do autogoverno, do princípio do autogoverno. A raiva, às vezes a gente tem excessos de raiva, é autogoverno, né? Não saber parar, pensar para daí falar. Às vezes a gente acaba, né, dando um feedback ruim por falta de autogoverno. Então, o autogoverno é um princípio
excepcional e é um princípio fundamental para quem quer liderar. Um outro princípio é a soberania, né? No meu caso, eu acredito em Deus, então eu acredito que a soberania máxima sobre a minha vida é Ele. A soberania, ela diz a respeito de autoridade total, ser soberano sobre qualquer coisa. Então, a partir do momento que a gente tem Deus como soberano total, a gente acaba também criando alguns fatores de soberania sobre a nossa vida. Governar sobre a nossa vida. Governar, quem governa é Deus, mas a gente governa sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, onde entra também a parceria com o autocontrole, né? Então, você acaba percebendo que realmente um princípio às vezes ajuda o outro, conversa com o outro, é casadinho com o outro. Um outro princípio incrível é a individualidade. Mas nesse contexto é um contexto bom, porque muitas vezes a gente fala de individualidade como se ela fosse algo ruim. Ai, aquele cara ele é individualista. Não é nesse sentido. No sentido de identidade, saber quem você é. Essa individualidade ela é muito importante. Outra coisa, por exemplo, eu sou casada e sou sócia do meu esposo, nós somos sócios. Mas cada um tem a sua individualidade. Só existe um casal, que nós somos um através do nosso casamento, se houverem dois indivíduos. Então, por mais que nós somos um, que nós dividimos todas as tarefas da vida, que é o cuidado da nossa casa, o cuidado dos nossos filhos, o cuidado dos nossos negócios, nós ainda temos vidas individuais. Eu tenho os meus momentos a sós com Deus, os meus momentos a sós comigo mesma, os meus momentos a sós com os meus filhos. Então, cada um também tem que cultivar a sua individualidade. Um outro princípio incrível é a unidade, né? Muitas falam que é a união, mas união, na verdade, é a unidade, o pacto, a aliança. E ele, gente, indispensável. Existe a aliança de Deus para com o homem, onde ele várias vezes já colocou o teu amor por nós através do arco-íris, simbolizando que ele nunca mais ia fazer a terra sofrer por causa de água. Por isso que quando nós nos casamos, nós colocamos uma aliança, que é um pacto que eu faço com o meu esposo, de que eu sou uma com ele. E quando na liderança é a mesma coisa. Você está fazendo uma aliança com a sua equipe, um pacto com a sua equipe. Por isso que precisa haver aliança e não união, mas unidade, onde todos têm um objetivo em comum e um pacto de respeito, um pacto de todos irem para o mesmo objetivo. E unidade, gente, é fundamental. União, aliança é indispensável e é um princípio básico para qualquer coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouquinho mais sobre princípio, o que é. Caso vocês queiram que a gente fale um pouco mais a fundo desse assunto, deixe aqui nos comentários. Se você acha que esse assunto pode servir para mais pessoas, manda, gente, compartilha, porque é muito importante a gente saber os princípios que a gente tem que basear a nossa vida, nossos relacionamentos, nossos negócios. Isso é de extrema importância. Dá um joinha aqui pra mim, que isso mostra pro algoritmo que o meu conteúdo ele é bom, que ele é importante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante ter você aqui comigo, tá bom? Até a próxima e um grande beijo!